Antes da riqueza chegar, Deus faz isso com você. Antes da riqueza chegar, Deus não entrega apenas dinheiro. Ele começa mexendo em você. Ele mexe na sua mente, nos seus desejos, nas suas companhias, nas suas desculpas, nos seus hábitos escondidos, na sua maneira de reagir às perdas, na sua relação com o medo, na sua disciplina, na sua fé e até na sua identidade. Porque a maioria das pessoas pede prosperidade, mas ainda carrega uma mentalidade que destruiria a prosperidade no primeiro teste. A maioria pede portas abertas, mas ainda não aprendeu a permanecer firme quando uma porta se fecha. A maioria pede aumento, oportunidade, negócio, venda, cliente, crescimento, abundância, mas ainda não percebeu que antes de Deus mudar a conta bancária, Ele muda a estrutura interna da pessoa que vai administrar aquilo. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez essa inquietação que você sente não seja atraso. Talvez essa sensação de que algo antigo não combina mais com você não seja confusão. Talvez essa perda de paciência com certos ambientes, certas conversas, certos hábitos e certas pessoas não seja arrogância. Talvez Deus esteja fazendo uma limpeza silenciosa dentro da sua vida, preparando você para uma fase que exige mais maturidade, mais visão, mais responsabilidade e mais domínio emocional. Napoleon Hill dizia, em sua essência, que a riqueza começa na mente antes de aparecer na matéria. Ele estudou homens e mulheres que venceram grandes dificuldades e percebeu que a prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando a pessoa decide quem ela se tornará antes do dinheiro aparecer. Então preste atenção, porque este vídeo pode ser uma confirmação para você. Antes da riqueza chegar, Deus faz algumas coisas com uma pessoa, e muitas vezes essas coisas parecem desconfortáveis no começo. Parecem perda, parecem silêncio, parecem pressão, parecem injustiça, parecem atraso, parecem solidão, mas na verdade podem ser sinais de preparação. Se você sente que está passando por uma fase estranha, onde algumas coisas estão saindo do lugar, onde sua mente está mais inquieta, onde você já não consegue aceitar a mesma vida de antes, talvez não seja o fim, talvez seja o começo da sua virada. E antes de continuar, já se inscreva no canal, porque aqui nós falamos sobre prosperidade, fé, mentalidade, Napoleon Hill, disciplina espiritual e sinais invisíveis que aparecem antes da mudança financeira. Curta este vídeo se você sente que Deus está preparando algo maior na sua vida e comente: eu estou sendo preparado. Porque às vezes uma frase simples, dita com fé e consciência, marca o início de uma nova postura interior. A primeira coisa que Deus faz antes da riqueza chegar é tirar de você a ilusão de que dinheiro resolve tudo sem transformação. Parece duro, mas é necessário. Tem gente que acredita que se tivesse mais dinheiro, todos os problemas acabariam. Mas Deus sabe que dinheiro sem sabedoria pode virar prisão. Dinheiro sem controle emocional pode virar destruição. Dinheiro sem propósito pode aumentar vícios. Dinheiro sem disciplina pode apenas financiar velhos erros. Por isso, antes da prosperidade se manifestar, Deus começa a ensinar você a lidar com pouco, a respeitar o que tem, a organizar o que entra, a parar de desperdiçar energia, tempo e recursos. Ele começa mostrando onde você ainda se sabota, onde você fala que quer crescer, mas age como alguém que não está pronto. Onde você ora por abundância, mas alimenta reclamação. Onde você pede oportunidade, mas perde oportunidades pequenas todos os dias por falta de atenção. Napoleon Hill falava sobre desejo definido, decisão e persistência. Mas desejo definido não é apenas querer muito. É alinhar pensamento, emoção e ação em uma direção.
E Deus muitas vezes permite que você sinta desconforto com sua própria desorganização, porque esse desconforto pode se tornar o combustível da mudança. Você começa a olhar para suas finanças e percebe que não dá mais para viver no automático. Começa a olhar para sua rotina e percebe que não dá mais para entregar o dia inteiro às distrações. Começa a olhar para sua fé e percebe que não dá mais para pedir milagre enquanto continua repetindo a mesma mentalidade derrotada. Deus começa a acordar você por dentro. A segunda coisa que Deus faz antes da riqueza chegar é remover certos apoios falsos. E isso pode doer. Às vezes ele permite que algumas pessoas se afastem. Às vezes permite que algumas portas se fechem. Às vezes permite que certos convites desapareçam. Às vezes permite que você se sinta sozinho por um tempo. Mas não é abandono, é separação estratégica. Nem todo mundo que caminhava com você está preparado para caminhar com a versão que Deus está levantando. Tem gente que gostava da sua fraqueza porque ela fazia essa pessoa se sentir superior. Tem gente que se alimentava da sua dúvida porque sua insegurança mantinha você dependente. Tem gente que aplaudia seus sonhos em público, mas torcia para você não crescer demais em silêncio. E antes da riqueza chegar, Deus começa a revelar quem caminha com você por amor e quem caminha com você por conveniência. Essa fase é delicada, porque a pessoa pode confundir limpeza com rejeição. Ela pode achar que perdeu pessoas, quando na verdade foi protegida. Pode achar que foi esquecida, quando na verdade foi reposicionada. Pode achar que ficou sozinha, quando na verdade Deus estava tirando o ruído para ela ouvir melhor a direção. Hugh entendia que a influência do ambiente é poderosa. A mente humana absorve padrões, palavras, crenças e medos das pessoas ao redor. Se você está cercado de gente que zomba da prosperidade, critica quem cresce, normaliza a escassez, vive reclamando e não age, uma parte de você começa a achar que aquilo é normal. Então Deus permite uma distância. E nessa distância, você começa a pensar diferente. A terceira coisa que Deus faz antes da riqueza chegar é aumentar sua sensibilidade ao propósito. Você começa a perceber que dinheiro por dinheiro não sustenta a alma. Você começa a se perguntar: por que eu quero prosperar? Para quê? Para servir melhor? Para cuidar da minha família? Para ter liberdade? Para realizar uma obra? Para sair da dependência? Para construir algo que abençoe outras pessoas? Quando Deus prepara alguém para a riqueza, Ele começa a purificar a intenção. Não significa que você precisa rejeitar conforto, bens, conquistas ou crescimento. Significa que sua prosperidade precisa ter direção. Porque uma pessoa sem propósito pode ganhar dinheiro e continuar vazia. Mas uma pessoa com propósito transforma dinheiro em ferramenta. Antes da riqueza chegar, Deus começa a incomodar você com uma pergunta silenciosa: o que você fará quando tiver mais? E essa pergunta separa fantasia de maturidade, porque tem gente que só quer impressionar, quer provar valor para quem duvidou, quer comprar respeito, quer calar críticas, quer parecer grande. Mas quando Deus prepara uma pessoa, Ele muda esse desejo. A pessoa ainda quer vencer, mas agora quer vencer com sentido. Ela quer prosperar sem perder a alma. Ela quer crescer sem humilhar ninguém. Ela quer construir sem trair princípios. Ela quer ter abundância sem se tornar escrava da vaidade. Esse é um sinal forte de preparação. A quarta coisa que Deus faz antes da riqueza chegar é permitir testes de paciência. Esse talvez seja um dos sinais mais difíceis. Porque quando você começa a mudar por dentro, você espera que tudo mude rápido por fora. Você começa a pensar melhor, orar mais, estudar mais, trabalhar mais, se organizar mais. E mesmo assim parece que a resposta demora. Parece que o dinheiro não chega na mesma velocidade da sua transformação. Parece que a porta ainda não abre. Parece que os resultados não acompanham seu esforço.
Mas esse intervalo entre a mudança interna e a manifestação externa é um campo de prova. É ali que Deus vê se você só estava animado ou se realmente decidiu. Napoleon Hill falava muito sobre persistência. Ele entendia que a maioria das pessoas desiste perto da virada, e espiritualmente isso também é profundo. Muitas pessoas começam um processo de mudança, mas quando não veem recompensa imediata, voltam para a velha identidade, voltam para a reclamação, voltam para a comparação, voltam para o medo, voltam para o desânimo, voltam para a autossabotagem. Mas quem está sendo preparado aprende a permanecer, aprende a fazer o certo mesmo sem aplauso, aprende a plantar mesmo sem ver fruto imediato, aprende a trabalhar mesmo quando ninguém percebe. Aprende a manter a fé sem transformar Deus em um caixa eletrônico emocional. A quinta coisa que Deus faz antes da riqueza chegar é confrontar sua relação com o medo. Antes da prosperidade se manifestar, quase sempre aparece uma decisão que exige coragem. Pode ser começar algo novo, pode ser abandonar um hábito antigo, pode ser vender um serviço, pode ser estudar uma habilidade, pode ser se posicionar, pode ser aumentar seu valor, pode ser dizer não a uma proposta que parece boa, mas rouba sua paz. Pode ser dizer sim a uma oportunidade que assusta, porque exige crescimento. Deus começa a mostrar que a riqueza não combina com uma mente governada pelo medo. Não porque a pessoa rica nunca sente medo, mas porque ela aprende a agir apesar dele. O medo tenta convencer você de que ainda não é hora. O medo diz que você não está pronto. O medo diz que vão rir. O medo diz que você vai falhar. O medo diz que já passou da idade. O medo diz que outros são melhores. O medo diz que sua história é pequena demais. Mas Deus começa a plantar uma convicção mais forte. Levanta, aprende, tenta, ajusta, continua. E quando essa voz interna começa a ficar mais forte que a voz do medo, algo muda. A pessoa deixa de viver esperando permissão do mundo. Ela começa a agir com fé prática. Fé prática não é apenas dizer eu creio. Fé prática é organizar a vida como alguém que crê. É tomar decisões como alguém que está sendo preparado. É parar de negociar com a própria derrota. A sexta coisa que Deus faz antes da riqueza chegar é expor seus desperdícios. E aqui, muita gente não gosta de ouvir, porque todo mundo quer falar de abundância, mas poucos querem falar de vazamento. Antes de Deus aumentar o fluxo, Ele revela onde o fluxo está escapando. Pode ser dinheiro indo embora em compras por ansiedade. Pode ser tempo sendo perdido em distrações inúteis. Pode ser energia sendo sugada por discussões sem propósito. Pode ser talento sendo enterrado por medo de julgamento. Pode ser oportunidade sendo recusada por preguiça. Pode ser fé sendo enfraquecida por conversas negativas. Deus começa a mostrar que prosperidade não é apenas receber mais. É parar de perder o que já está nas suas mãos. Tem pessoa que pede mais dinheiro, mas não respeita o pequeno dinheiro. Pede grande oportunidade, mas despreza pequenos compromissos. Pede reconhecimento, mas não entrega excelência quando ninguém está vendo. Pede crescimento, mas usa o tempo como se não tivesse valor. E antes da riqueza chegar, Deus começa a colocar um incômodo santo nisso. Você começa a sentir que certas atitudes não combinam mais com seu futuro. Aquela procrastinação começa a pesar, aquela bagunça começa a incomodar, aquela desculpa começa a perder força, aquela conversa negativa começa a cansar. Isso é sinal de limpeza. Deus está ajustando sua administração antes de aumentar sua responsabilidade. A sétima coisa que Deus faz antes da riqueza chegar é mudar sua linguagem. Antes você dizia, eu não consigo. Agora começa a dizer, eu ainda estou aprendendo. Antes dizia, nada dá certo para mim. Agora começa a dizer, eu preciso entender o que essa fase está me ensinando.
Antes dizia, eu nasci para sofrer. Agora começa a dizer, minha história não termina nessa estação. A linguagem revela a identidade. E quando Deus muda uma pessoa, Ele também muda a forma como ela fala sobre si mesma. Não é positividade vazia, é alinhamento, é parar de amaldiçoar a própria semente. Napoleon Hill defendia que pensamentos repetidos se tornam crenças. Crenças influenciam decisões, decisões formam hábitos, e hábitos constroem destino. Por isso, a fala importa. O que você repete todos os dias não fica apenas no ar. Aquilo entra na sua mente, reforça um padrão e condiciona sua postura. Quando você vive dizendo que é difícil, impossível, tarde demais, longe demais, caro demais, arriscado demais, você educa sua mente para procurar provas contra sua vitória. Mas quando você começa a falar com responsabilidade, fé e direção, sua mente passa a buscar caminhos. Deus começa a trocar sua murmuração por consciência, sua queixa por visão, sua ansiedade por ação. A oitava coisa que Deus faz antes da riqueza chegar é ensinar você a suportar o silêncio. Essa é uma das fases mais profundas. Tem momentos em que você ora e parece que nada responde. Você trabalha e parece que nada cresce. Você melhora e parece que ninguém percebe. Você planta e parece que a terra está muda, mas o silêncio não significa ausência. A semente também cresce no escuro. A raiz também trabalha onde ninguém vê. A preparação também acontece em lugares invisíveis. Deus não está apenas interessado no seu palco, Ele está interessado na sua raiz. Porque se a raiz for fraca, qualquer vento derruba a árvore quando ela crescer. O silêncio testa sua dependência de aprovação. Se ninguém elogiar, você continua. Se ninguém bater palma, você continua. Se o resultado demorar, você continua. Se alguém duvidar, você continua. Se a fase parecer comum, você continua. Antes da riqueza chegar, Deus forma consistência. Porque riqueza sem consistência vira sorte passageira. Mas riqueza com consistência vira construção. É por isso que tanta gente recebe uma chance e perde. Não faltou oportunidade, faltou estrutura. Deus não quer apenas entregar algo, Ele quer formar alguém capaz de permanecer. Agora eu quero que você pare por alguns segundos e responda nos comentários com sinceridade. Você sente que Deus está mexendo em algo dentro de você antes da sua virada financeira? Escreva, Deus está me preparando. Porque talvez essa frase seja exatamente o que sua mente precisa assumir hoje. A nona coisa que Deus faz antes da riqueza chegar é aumentar seu discernimento. Você começa a perceber que nem toda oportunidade vem de Deus. Nem todo dinheiro vale sua paz. Nem toda parceria combina com seu propósito. Nem todo atalho é bênção. Nem toda porta aberta é direção. Antes, você talvez aceitasse qualquer coisa por medo de perder. Mas quando Deus prepara você para uma prosperidade maior, Ele ensina que saber recusar também é riqueza. Tem proposta que parece oportunidade, mas é distração. Tem negócio que parece avanço, mas compromete seus valores. Tem pessoa que parece conexão, mas drena sua visão. Tem caminho que parece rápido, mas cobra caro depois. A riqueza que vem com propósito exige discernimento, porque quando você começa a crescer, aparecem convites, opiniões, sugestões, promessas, atalhos e pressões. E se você não tiver clareza, pode trocar seu chamado por uma aparência de sucesso. Deus começa a treinar você antes. Ele permite pequenas situações em que você precisa escolher entre ansiedade e paz, entre pressa e direção, entre vaidade e propósito, entre aprovação e obediência. E cada escolha pequena vai fortalecendo sua alma para escolhas maiores. A 10ª coisa que Deus faz antes da riqueza chegar é despertar uma fome diferente. Não é só vontade de comprar,
aparecer ou vencer por orgulho. É fome de melhorar, fome de aprender, fome de organizar, fome de estudar, fome de trabalhar com excelência, fome de ser mais útil, fome de resolver problemas maiores. Hill entendia que grandes recompensas costumam acompanhar grandes soluções. O dinheiro segue valor percebido, serviço, utilidade, criatividade, persistência e capacidade de resolver problemas. Quando Deus prepara uma pessoa, Ele começa a tirar dela a mentalidade de vítima e colocar a mentalidade de construtor. Você começa a perguntar menos, porque ninguém me ajuda, e começa a perguntar mais, que habilidade eu preciso desenvolver? Começa a perguntar menos, porque a vida é injusta, e mais, qual problema eu posso resolver melhor? Começa a perguntar menos, quando minha sorte muda? E mais, qual decisão eu preciso tomar hoje? Isso é sinal de maturidade. Deus não está apenas mandando dinheiro. Ele está formando uma mentalidade que atrai, administra e multiplica oportunidades. A 11ª coisa que Deus faz antes da riqueza chegar é permitir que você se canse da própria velha versão. Esse cansaço é um sinal muito forte. Chega uma hora em que você não aguenta mais repetir o mesmo ciclo. Não aguenta mais prometer e não cumprir. Não aguenta mais começar e parar. Não aguenta mais viver reagindo a tudo. Não aguenta mais deixar o medo decidir. Não aguenta mais adiar o que sabe que precisa fazer. Esse cansaço não é destruição, é ruptura. É quando a velha identidade começa a perder domínio. Muita gente só muda quando a dor de permanecer igual fica maior que o medo de mudar. E Deus, em sua misericórdia, às vezes permite esse incômodo crescer. Não para esmagar você, mas para acordar você. Porque enquanto a pessoa está confortável demais na escassez, ela não se move. Enquanto está adaptada à mediocridade, ela negocia com o próprio potencial. Enquanto consegue justificar tudo, ela não muda nada. Mas quando o incômodo vira consciência e a consciência vira decisão, algo poderoso começa. A 12ª coisa que Deus faz antes da riqueza chegar é ensinar você a honrar processos pequenos. Antes de uma grande virada, quase sempre existem pequenas obediências. Acordar um pouco mais cedo, organizar uma dívida, estudar uma hora, fazer uma ligação, criar uma oferta, melhorar uma entrega, pedir perdão, cortar um excesso, guardar um pouco, investir em conhecimento, orar com mais presença, trabalhar com mais foco, ser fiel no pouco. A mente ansiosa despreza o pequeno porque quer impacto imediato, mas Deus usa o pequeno para formar estrutura. A riqueza raramente chega como um raio isolado. Muitas vezes, ela chega como consequência acumulada de pequenas decisões certas, repetidas por tempo suficiente. Hill falava sobre persistência, porque sabia que a mente humana subestima o poder da repetição. Uma ação isolada pode parecer fraca, mas uma ação repetida com fé, inteligência e direção cria força. Deus não está apenas vendo o grande sonho que você declara. Ele está vendo o pequeno compromisso que você cumpre. A 13ª coisa que Deus faz antes da riqueza chegar é curar sua relação com fracassos anteriores. Talvez você tenha tentado e não deu certo. Talvez tenha perdido dinheiro. Talvez tenha confiado em alguém e se decepcionou. Talvez tenha começado um projeto e parou. Talvez tenha se sentido humilhado. Talvez tenha carregado culpa por escolhas erradas. Mas antes de uma nova fase, Deus precisa impedir que o passado continue comandando suas decisões. Porque uma pessoa ferida pode confundir prudência com medo. Pode chamar de realismo aquilo que é trauma. Pode rejeitar oportunidades novas porque ainda está presa a dores antigas. Deus começa a mostrar que o fracasso não precisa ser identidade. Pode ser professor, pode ser ajuste, pode ser treinamento, pode ser informação.
Hill dizia que cada adversidade carrega uma semente de benefício equivalente, desde que a pessoa aprenda a extrair dela uma lição. Isso não significa romantizar sofrimento, significa não desperdiçar a dor. O que você viveu pode ensinar você a agir com mais inteligência agora, pode ensinar você a avaliar melhor, pode ensinar você a se preparar, pode ensinar você a não repetir padrões. Quando Deus cura sua visão sobre o passado, você para de andar olhando para trás. A 14ª coisa que Deus faz antes da riqueza chegar é colocar em você uma responsabilidade maior. Você começa a sentir que sua vida não é só sobre você. Sua prosperidade pode abrir portas para sua família, pode inspirar pessoas que hoje estão desacreditadas, pode gerar empregos, pode financiar projetos, pode ajudar quem precisa, pode sustentar uma mensagem, pode criar liberdade para você servir melhor. Esse senso de responsabilidade muda tudo, porque quando o dinheiro é apenas vaidade, a disciplina é fraca. Mas quando o dinheiro está ligado à missão, a pessoa encontra força para fazer o que precisa ser feito, mesmo nos dias difíceis. A prosperidade preparada por Deus não diminui sua humanidade, ela amplia sua responsabilidade. Você começa a entender que enriquecer não é apenas acumular, é administrar, é multiplicar, é contribuir, é viver com mais sabedoria, é ter condições de dizer sim ao que importa e não ao que escraviza. É cuidar melhor do corpo, da mente, da família, da fé e do futuro. Quando essa consciência nasce, a riqueza deixa de ser um desejo infantil e começa a se tornar uma construção espiritual e prática. A 15ª coisa que Deus faz antes da riqueza chegar é fortalecer sua identidade em silêncio. Antes do mundo reconhecer, você precisa se reconhecer. Antes do resultado provar, você precisa decidir. Antes da conta mudar, você precisa parar de se enxergar como alguém condenado à falta. Isso é profundo, porque muitas pessoas não são travadas apenas por falta de oportunidade. Elas são travadas por uma identidade interna de escassez. Elas se sentem culpadas por querer mais, sentem vergonha de crescer, sentem medo de se destacar, sentem que prosperidade é para os outros, sentem que não merecem, e Deus começa a quebrar isso. Ele começa a mostrar que humildade não é se diminuir. Humildade é reconhecer que tudo vem de Deus e ainda assim usar bem os talentos recebidos. Humildade não é esconder sua luz, é fazer sua luz servir. Humildade não é aceitar miséria como destino, é crescer sem esquecer quem sustenta você. Quando essa identidade muda, você começa a se posicionar diferente. Você cobra com mais dignidade, você trabalha com mais excelência, você escolhe melhor, você se respeita mais, você para de pedir desculpa por querer construir uma vida melhor. Agora vem a parte mais importante: como agir quando você percebe que Deus está fazendo isso com você antes da riqueza chegar. Primeiro, pare de resistir à limpeza. Se Deus está removendo certas coisas, não corra desesperado atrás do que está indo embora. Às vezes, você está tentando manter aquilo que Deus está tentando tirar. Às vezes, está pedindo para voltar uma fase que já venceu. Às vezes, está chamando de perda aquilo que é livramento. Observe com fé. Nem tudo precisa ser recuperado. Algumas coisas precisam ser encerradas. Segundo, organize o que já está em suas mãos. Não espere milhões para desenvolver disciplina. Comece com o dinheiro que você tem, com o tempo que você tem, com a habilidade que você tem, com a oportunidade pequena que você tem. A fidelidade no pouco não é frase bonita, é treinamento espiritual e mental. Quem despreza o pouco geralmente não está pronto para o muito. Terceiro, troque reclamação por direção. Toda vez que você sentir vontade de reclamar, pergunte: qual ação está ao meu alcance agora? Essa pergunta muda sua energia.
Ela tira você do papel de vítima e coloca você no papel de construtor. Deus não está pedindo que você controle tudo, mas está chamando você a obedecer no que pode fazer. Quarto, proteja sua mente. Antes da riqueza chegar, sua mente vira campo de batalha. O medo vai falar, a comparação vai falar, a ansiedade vai falar, pessoas negativas vão falar, notícias ruins vão falar, mas você precisa escolher o que vai alimentar. Leia, ore, estude, planeje, trabalhe, escute conteúdos que levantem sua visão. A fé também precisa de ambiente. Quinto, haja antes de se sentir totalmente pronto. A preparação não elimina todo medo, ela dá força para agir mesmo com medo. Comece pequeno, mas comece, ajuste no caminho, aprenda no processo. Deus muitas vezes guia quem está em movimento. A porta pode não abrir enquanto você está parado olhando para ela. Às vezes, ela abre quando você dá o primeiro passo. Sexto, peça sabedoria, não apenas dinheiro. Diga: Deus, me ensina a administrar, me ensina a reconhecer oportunidades, me livra de atalhos destrutivos, me dá disciplina, me dá clareza, me dá coragem, me dá domínio emocional, me dá humildade para aprender e força para persistir. Essa oração muda sua postura, porque ela não busca apenas receber, ela busca se tornar. Sétimo, mantenha a fé durante o intervalo. O intervalo entre promessa e manifestação é onde muitos desistem, mas é também onde os escolhidos são formados. Não abandone sua construção só porque ainda não viu tudo. A raiz cresce antes do fruto, a mente muda antes da realidade, a identidade muda antes do resultado, a direção muda antes da colheita. E aqui está a revelação final. Antes da riqueza chegar, Deus faz você se tornar alguém que não será destruído por ela. Ele remove dependências, ajusta desejos, revela desperdícios, fortalece disciplina, cura feridas, afasta distrações, ensina paciência, aumenta discernimento, muda sua linguagem. Ele não está demorando sem motivo, ele pode estar preparando sua estrutura. Então, se você está em uma fase de inquietação, limpeza, silêncio, perda de antigos interesses, desejo de melhorar, cansaço da velha versão e fome de propósito, não ignore. Talvez isso não seja confusão. Talvez seja Deus trabalhando antes da virada. Talvez a riqueza ainda não tenha aparecido por fora, porque está sendo formada por dentro. Talvez você esteja sendo treinado para não apenas receber, mas sustentar. A partir de hoje, não olhe mais para essa fase como punição. Olhe como preparação. Não diga: nada está acontecendo. Diga: algo está sendo formado em mim. Não diga: Deus me esqueceu. Diga: Deus está me estruturando. Não diga: estou atrasado. Diga: estou sendo alinhado. Porque quando a mente e o espírito, o caráter, a disciplina e o propósito entram em alinhamento, a prosperidade encontra um lugar seguro para permanecer. Se esta mensagem falou com você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que está passando por uma fase difícil e comente: eu estou sendo preparado para a riqueza com propósito. E lembre-se, a verdadeira virada não começa quando o dinheiro aparece. Ela começa quando Deus transforma a pessoa que vai receber, administrar e multiplicar aquilo que está chegando.